Fala turma, belezinha? Meu nome é Lucas e hoje nós vamos brilhar como o sol e vamos dar até uma rodada. Porque hoje é a nossa aula de conclusão do ciclo 4. Gente, é um ciclo fofo, onde a gente aprendeu um pouco de fração e hoje nós vamos concluir com o quê? Com números decimais. Então vamos ver, meu nome é Lucas aqui e nosso tema de hoje é números decimais. A gente vai rever algumas partes da matéria peculiares, detalhistas, para a gente aprofundar na medida do possível na matéria. Fechou? Então vamos que vamos. Na aula de hoje nós vamos operar e resolver problemas que envolvem números decimais. Então, primeira coisa, a minha primeira pergunta é, você sabe ler o número decimal? Existem algumas regras que nos permitem ler de maneira corretamente, beleza? E essas regras que eu vou passar para vocês agora. Olho na tela. Primeiramente, lê-se a parte inteira, caso haja, seguida do nome de unidades e depois a parte decimal, seguida da posição decimal de seu último algarismo da direita, de acordo com o esquema a seguir. Então, primeira coisa, eu tenho um esquema para a gente lembrar. Eu elaborei uma tabelinha aqui para você prestar atenção. Então, observe comigo. Lá você tem milhar, centena, dezena, unidade, vírgula, décimo, centésimo e milésimo. Essa parte da matéria onde você tem essa distinção entre casas decimais é de fundamental importância para que você entenda isso. Então aqui, ó, como que nós vamos ler esse número 93,46 de maneira correta? Vai ser 93 unidades e 46 centésimos. Olha que interessante. Onde que o 6 vai parar? No centésimo. Então, por isso que a nossa última palavrinha aqui foi centésimo. Observe o outro exemplo. Eu tenho 1,784. Como que nós vamos ler isso de maneira correta? Vai ser uma unidade e 784 milésimos. Porque a última casa decimal foi quem? Milésimo. Tranquilo? Sim? Então, ó, plenitude, coloca, né? Faz um exercício físico aí, momento de agitação, porque vai começar o momento cabuloso da aula. Então, vamos lá, Vânia, vamos lá, fit dance, então vamos que vamos. Então aqui, ó, transformação de números na forma decimal para frações decimais. Esse é o momento do caos, esse é o momento que a sua cabeça fica girando, calma. Eu vou te ensinar de uma maneira bem plena e suave. Então, vamos ver? Olha a regra. No numerador, escrevemos o número sem a vírgula. E no denominador, escrevemos a unidade, que é 1, seguida de tantos zeros quantas forem as casas decimais. Não, professor, o que é isso? Professor, você falou português. Eu fui e não entendi nada. O que é isso? Vou te mostrar um exemplo prático disso. Fernandão vai me ajudar. Olha para você ver. Exemplo, 0,7 ou 7 décimos. Olha que interessante. É a mesma coisa do que 7 dividido por 10. Por quê? Você coloca o número sem a vírgula, beleza? O número sem a vírgula em cima, 0,7 é 7, e embaixo eu coloco 1 seguido de um zero. Por que é um zero só, Lucas? Porque eu tenho apenas uma casa decimal. Então a justificativa é essa aqui, ó. Eu tenho uma casa decimal, então por isso que eu vou ter um zero no meu denominador. Beleza. Agora esse número, 0,37 ou 37 centésimos é a mesma coisa do que 37 sobre 100. Por que é 37 sobre 100? Porque é o número sem a vírgula em cima e embaixo vai ser 1 seguido de 2 zeros. Por que 2 zeros? Porque eu tenho duas casas decimais. Então a justificativa, duas casas decimais, 2 zeros no meu denominador. Galera, é um momento estranho. Aí você pode se perguntar, professor, olha para você ver, se tem a ida, tem a volta? Tem. A ida foi qual, turma? Você pegar o decimal e transformar em fração, não é? Agora eu vou te conceder o quê? A volta. Então acompanhe comigo a volta. Transformação de frações decimais em números decimais. A regra é bem simples. Para representar uma fração decimal como um número na forma decimal, escrevemos o numerador da fração com tantas casas decimais quantos forem os zeros do denominador. Não, professor, português tá pegando pesado. Nunca vi tanto quanto. É isso, matemática é vida, junto com o português também. E eu vou te provar que isso é muito tranquilo. Então aqui, ó. Nosso primeiro exemplo, 48 dividido por 10, ou 48
décimos. A gente pode pensar assim. O que a gente pode pensar? Concorda aqui que 48 é meu número que está no meu numerador. Beleza. Como eu vou ter um zero só no meu denominador, eu vou ter uma casa decimal só para esse cara. Então, na verdade, 48 dividido por 10 é 4,8. A justificativa você tem aqui. Um zero no denominador, eu vou ter uma casa decimal. Beleza. Pleno. Tranquilo. Mais um exemplo. Olha que cabuloso. Eu gosto de exemplo bom. Eu gosto de exemplo que tem tanto de casos para a gente analisar. Então, ó, 2.367 dividido por 1.000. Quantos zeros eu tenho no meu denominador, turma? Eu tenho 3 zeros, não é? Então, eu vou ter 3 casas decimais. Então, na verdade, vai ser 2,367. De maneira mais formal, 2 unidades e 367 milésimos. Tranquilo? 367 milésimos. Bacana. Agora, olha para mim aqui, ó. Olha para mim, porque você precisa entender essa parte de maneira, assim, bem tranquila mesmo, porque isso costuma pirar o cabeção. Então, olha aqui, primeira coisa, uma coisa que a gente já viu, ó, estamos trabalhando desde o início da matéria. Se eu te perguntasse, qual que é a fração que representa essa parte? Professor, é tranquilo, eu tenho 10 partes e eu estou colorindo 4. Então, a fração que representa isso vai ser 4 sobre 10, beleza, 4 sobre 10. Que é a mesma coisa do que 0,4. Bacana. Agora, olha esse exemplo, eu vou te ajudar porque tem tanto quadradinho. Eu tenho aqui 10 quadradinhos e aqui eu tenho 10 quadradinhos também. Tradução, turma, eu tenho 100 quadradinhos. Mas desses 100 quadradinhos, quanto que eu estou pegando? Quanto que eu estou colorindo? 40. 40 quadradinhos. Então, olha que interessante. 40 sobre 100 é a minha fração relativa ao meu problema. Só que 40 sobre 100 é a mesma coisa de quanto? 0,40. Ô, professor, mas se a gente for pensar na região, a região foi a mesma. O que mudou foi a quantidade no meu denominador, né, relacionada. Porque uma eu dividi em 10 partes e outra dividi em 100 partes. E é isso que eu quero te mostrar. Que essas duas regiões representam a mesma região. Beleza? Então, são chamados de números equivalentes. Então, nós verificamos que 0,4 representa o mesmo do que 0,40. E esses números são equivalentes. Fechou? Sim? Então, olha que interessante. A gente pode estender o princípio da equivalência para outros valores. Então, olha a minha primeira sequência. 0,4 é igual a 0,40, que é igual a 0,400. O que está acontecendo aqui? Eu estou colocando zeros depois da última casa decimal. Aí eu te pergunto, muda alguma coisa? Não muda nada. Não muda nada. Olha o exemplo B. 3,5 é igual a 3,50, que é igual a 3,500. Não muda nada. E essa que é a minha dica. Quando acrescentamos ou suprimimos. Gente, suprimir é omitir, é tampar. Um ou mais zeros à direita da parte decimal de um número, esse número não se altera. Então, você pega a última casa decimal. Se você colocar um tanto de zero, é a mesma coisa de você não ter colocado nada. Professor, mas para que isso serve? Principalmente em operações com decimais, beleza? Então, olha aqui, ó. Antes da gente operar, eu quero que você olhe para mim e fale assim, ó. Professor, eu tenho um cachorro. Eu tenho um cachorro, chama au, au. Au, 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 au. É o cachorro. Aí, eu quero que você compare o meu tamanho com o seu cachorro. Ah, professor, você é grandão e o meu cachorro é pequenininho. Agora eu quero que você me compare com a altura do seu pai. Você olha para o seu pai, você olha para o seu... Oh, não, eu tenho a mesma altura que o seu pai. Isso é comparar. O que é comparar? Você vai ter duas referências, onde você vai falar que as duas referências são iguais, ou elas são o quê? Diferentes. Mas ela pode ser diferente de várias maneiras. Maior ou menor, concorda? E é isso que nós vamos ver agora. Quando que eu posso comparar dois números decimais? Então, eu tenho dois casos. O primeiro caso é quando as partes inteiras são diferentes. Então, quando as partes inteiras são diferentes, o maior número decimal é aquele que possui a maior parte inteira. Então, olha esse exemplo. 4,9 é maior do que 3,24.
Simples, porque 4 é maior do que 3. 18,7 é menor do que 19,4. Por quê? Porque 18 é menor do que 19. Então, quando você tem partes inteiras, né, diferentes, fica mais fácil de analisar. Agora, e se eu tiver partes inteiras iguais? Olha que top, que é o nosso segundo caso. Nesse processo, nós devemos igualar o número de casas decimais. E como que eu faço isso, turma? Acrescentando zeros no final da parte decimal. Olha que máximo. 0,6 é maior do que 0,584. Por quê? Porque olha para você ver, eu tenho no primeiro número uma casa decimal. Eu tenho no outro número 3 casas decimais. Então, eu vou igualar essa quantidade de casas decimais. Então, o primeiro eu vou falar que vai ser 0,600. E esse valor é maior do que 0,584. Simples, turma. Sabe por quê? Porque 600 é maior do que 584. Gente, isso aí merece uma sambada na matemática. Porque a gente está assim, ó, chegando para arrasar. Né? Daqui a pouco vem o meu momento Kamehameha. Ah, lembra do momento Kamehameha? É. Ó, a Vânia está fazendo até aí o movimento Kamehameha. Faz de novo, Vânia. Kamehameha. Isso. Então, vamos que vamos. Adição e subtração de números na forma decimal. Galera, muito simples. A regra é simples. Colocar vírgula debaixo de vírgula, completar as ordens vazias com zeros e efetuar a operação indicada. Ô Lucas, mas por que você está fazendo isso? Passando esse passo a passo, é para você relembrar. Porque em um mesmo problema, nós vamos fazer a adição e a subtração. Como assim, Lucas? Então, vem comigo. Juliana, gente, antes eu queria mandar um beijo para a Ju. A Ju é uma parceira que ela ama dar aula também e ela está mandando esse Kamehameha de coração para você. Olha que fofo. Então aqui, ó, Juliana tem um rolo de barbante com 10 metros de comprimento. Desse rolo, ela cortou 3 pedaços com comprimentos 1,25 metro, 3,14 metros e 0,82 metro. Quantos metros de barbante ainda restaram no rolo? Galera, é um problema tranquilo. Sabe o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai somar os números decimais, porque vai ser o que ela vai utilizar, concorda? Então, o primeiro passo é a gente organizar esses números. Então, o que vai acontecer aqui? Olha que interessante. Você tem aqui 1,25 mais 3,14 mais 0,82. Eu vou somar casa por casa. Então, aqui, ó, 5 mais 4, 9 mais 2, 11. 1 aqui, vai 1 para lá. Então, 1 mais 2, 3, mais 9, 12. Então, vai 1 para lá. 1 mais 1, 2, mais 3, 5. Então, somando, o que eu vou encontrar? 5,21. Mas toma cuidado, não é isso que está sendo pedido. O que está sendo pedido aqui, turma? Está sendo pedido quanto que falta para utilizar, não é? Então, eu pego esse valor, né, que está com a vírgula ali, e tiro de quem? De 10 metros. Então, eu faço essa subtração. Então, vamos ver? Com muita calma, olha aqui, ó. Eu vou pegar esse 1 e passando os valores para as casas posteriores. Então, aqui, ó. Aqui fica 9, aqui fica 9 e aqui fica 10. Beleza? 10 menos 1, 9. 9 menos 2, 7. E 9 menos 5, 4. Então, ela precisa de 4,79 metros do rolo. Beleza? Para completar o rolo ainda. Tranquilo, né? Paz. Agora, primeira propriedade. Essa propriedade é a que você vai mais utilizar na sua vida. Todas as vezes que eu multiplico por 10, por 100 ou por 1000, eu desloco a vírgula para a direita uma vez, 2 vezes ou 3 vezes. Essas vezes que eu estou falando são casas decimais, beleza, turma? Então, vamos ver? Olha o meu primeiro exemplo. 12,345 vezes 10, eu vou deslocar a vírgula uma casa para a direita. Então, na verdade, o resultado vai ser o quê? 123,45. Agora, 12,345 vezes 100 é a mesma coisa do que 1.234,5, porque eu vou deslocar 2 casas decimais. O nosso último exemplo, 12,345 vezes 1000, eu vou deslocar 3 casas decimais. Sim? Segunda propriedade,
Agora é quando divide. Ah, quando divide é um raciocínio bem parecido, só que você vai deslocar para onde? Para a esquerda. Vamos ver? Então aqui, ó, 123,45 dividido por 10. Então, eu vou pegar a vírgula e deslocar uma casa para a esquerda. Então, você vai ter aqui, ó, 12,345. Quando você divide por 100, é 2 casas para a esquerda. E quando você divide por 1000, são 3 casas para a esquerda. Pessoal, muito na paz. Isso aqui é tranquilo e você vai dominar isso da melhor forma possível. Quer ver agora? Pessoal, agora é o momento que você vai prestar mais atenção aqui em mim. Eu quero que você foque toda a sua energia para esse momento, beleza? Então, momento de virar um super saiyajin. Momento de você ir lá no Dragon Ball e falar assim, eu sou um guerreiro. É agora. Então, aqui, ó, multiplicando um número natural por uma forma decimal. Como que nós vamos fazer isso? Imagine que um caderno custa R$ 2,36 e eu quero comprar 3. Quanto que eu vou pagar? Simples, eu tenho que pegar 3 e multiplicar por 2,36. Só que 2,36 é a mesma coisa do que 236 dividido por 100. Na hora que eu multiplico 3 com a parte de cima, lembrando que é só com a parte de cima, eu vou encontrar 708 dividido por 100, que é 7,08. Então, quanto que eu vou pagar? Eu pagarei R$ 7,08. De boa, exemplo maravilhoso. Exemplo 2. Vou até voltar aqui, daqui a Amanda é uma pessoa bacana, fofa, ela ama andar de bicicleta. Então, com sua bicicleta, a Amanda percorreu 1,9 km. Ao voltar ao ponto de partida, ela percorreu a mesma distância. Quantos quilômetros ela fez nessa ida e volta? Então, a ideia é o seguinte, se ela foi ida e volta, turma, eu vou pegar 1,9 e multiplicar por quanto? Por 2. Então, vai ficar assim, 2 vezes 1,9, só que 1,9 é 19 sobre 10. 2 vezes 19 vai ser o quê? 38. 38 sobre 10 é 3,8. Então, ela percorreu 3,8 quilômetros. Fechou? Então, agora você pegou um número natural e multiplicou por um número decimal. E se fosse um produto entre 2 números decimais? Vamos ver? Então, imagine que você quer multiplicar 1,8 e 0,74. Como que você vai fazer isso? Simples. Transforme em fração esses 2 números e opere normalmente. Então, vai ficar assim, ó, 1,8 vezes 0,74. 18 sobre 10 vezes 74 sobre 100 é a mesma coisa do que 1.332 sobre 1.000 igual a 1,332. Então, eu quero que você entenda o seguinte, foca no slide aqui, olha que interessante, eu multipliquei os numeradores, depois multipliquei os denominadores e montei essa fração. E essa fração você conseguiu hoje entender como que a gente vai resolver. Basta você ter 3 casas decimais. Agora é o nosso momento, o momento Pikachu. Ah, o momento Pikachu, meu desafio, é doido demais. Então aqui, ó, como que nós vamos operar aquela operação que a gente fez de maneira rapidona? Então vamos ver aqui, ó, 1,8 vezes 0,74. Vamos fazer aqui no Flipchart. Olha para você ver, turma. 0,74 vezes 1,8. A dica é, opere como se não tivesse vírgula, beleza? Então aqui, ó, 8 vezes 4 é 32. Vão quanto? 3. 8 vezes 7, 56 mais 3, 59. Vão 5. 8 vezes 0, 0 mais 5, 5. Beleza. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 0, 0. Então aqui, somando aqui, o que você vai encontrar? 2, 13 vai 1, 13 vai 1, 1 aqui. Agora presta atenção. Quantas casas decimais eu tenho aqui, turma? Eu tenho 2 casas decimais, não é? E aqui embaixo? Eu tenho uma só. Então, o número de casas decimais vai ser o quê? 3. Porque eu tenho 2 aqui e uma aqui juntando vai dar o quê? 3 casas decimais. Eu tenho 2 aqui e uma aqui. A regra disso, pessoal, está explicada aqui nesse slide. Basta multiplicar como números naturais e depois acrescentar o número de casas decimais. Então, fechamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado demais da aula. Fique com Deus e até o futuro. A vida é uma escalada, mas a vista é ótima. Valeu, turma!